Olá! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Eu Vamos sempre esticar? fico meio torta aqui. Então, eu sou sempre meio torta, eu tenho que me virar, tenho que me alongar, tenho que me esticar. E você, como que Nem tá a sua tudo. postura aí, sua posição? Volta e meia, tem que dar uma esticadinha. Isso é muito comum. Meu corpo toda hora Nossa, pede pra dar uma esticada. Nossa, o pescoço, então. E a gente vai falar disso hoje, né? A nós gente vai vamos falar falar sobre disso hoje. Nós vamos- alongamento, É. que hoje é uma coisa que hoje em dia. Eu acho que quando eu era mais nova eu não sentia tanta necessidade. Uhum. Mesmo fazendo uma carga de atividade física muito intensa. Mas eu Sim. fazia Aham. alongamento ali, enfim, e, e, e fazia em alguns momentos específicos do treino, principalmente depois do treino, porque eu fazia treinos fortes, mas não sentia muita necessidade ao longo do dia. E hoje eu sinto necessidade ao longo do dia, mesmo tendo feito, obviamente eu não faço treinamento forte como eu fazia antigamente, Aham. mas mesmo fazendo minha atividade física, o corpo pede mais esse alongamento e é, principalmente na hora que eu acordo, eu não saio da cama sem dar uma esticadinha, eu não faço muitos Isso, movimentos não, mas eu isso. faço uma boa de uma esticada, tem dia que até as articulações pedem, dar uma mexida, né, soltar um pouco, dar uma esticada, e algumas vezes ao longo do dia, dependendo do dia e do que eu fiz, tanto de Uhum. treinamento como foi o dia, o corpo Isso. também pede uns momentos, às vezes a gente está mais tenso, às vezes está com alguma questão, o corpo pede momentos de alongamento, né? Então, eu vejo, sempre vi que era importante de alguma forma, né? Na época que eu treinava, enfim, especificamente para algumas coisas, e também hoje que não é essa pegada, que são coisas, momentos completamente diferentes, mas ambos os momentos, que são idades diferentes e práticas diferentes, ambos os momentos eu vejo que é essencial o alongamento. Aí eu acho que muda a forma, né, Karina? E você pode dizer mais, com bastante propriedade sobre isso, que essa é uma das suas especialidades, quando é, como, né, assim, essa função do alongamento, porque mesmo que a pessoa não vá fazer uma aula de alongamento, eu vou fazer uma aula de Uhum. alongamento, eu vou, enfim, eu tenho isso, tenho aquilo, ou então preciso, então tem muitas dúvidas, né, e tem também, eu acho, que as pessoas têm questionamentos sobre o momento de fazer o alongamento. Então, a gente podia falar bastante disso, porque eu acho que é muito, 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 muito bacana esse tema. É, o primeiro que assim, né? O nosso corpo, com o processo de envelhecimento que todos nós estamos passando, e isso é uma coisa muito positiva, né? Estamos vivendo, estamos envelhecendo. Então, o que que acontece? Os espaços entre as vértebras, né? Eles vão compactando. Então, a gente já tem uma tendência a diminuir o nosso tamanho por diminuição mesmo desses espaços, né, desses amortecimentos, inclusive, que existem entre as vértebras. Então, com isso, e pela própria ação da gravidade, a gente já tem essa tendência a baixar, a gente já vai achatando. E o que acontece? Nosso impacto sempre, grande parte, vem nas nossas costas, né? Em diferentes áreas, às vezes cervical, a região torácica ou a região sacral, né? Ali da região da lombar, incluindo. Então, assim, a gente precisa alongar, a gente tem que se esticar,
porque senão esse processo de envelhecimento, não que ele se dê mais rápido, não é isso, mas ele vai criando cada vez mais limitações. E essas limitações, elas impactam diretamente no nosso dia a dia, em situações extremamente simples e rotineiras, que às vezes é pegar algo no chão, ou fazer uma rotação, ou pegar algo, né, acima, laterais. Então, ou mesmo, como a gente já havia até um dia comentado, amarrar o tênis, colocar meias. Então, isso é fundamental, isso é fundamental. Então, esse ponto. O segundo ponto, quando a gente fala do alongamento hoje, ele se tornou, inclusive, dentro das práticas de exercício, um exercício, né? Vista que o mais conhecido é a yoga, né? Mais alongamento que faz. Claro, tem outras coisas juntos com a yoga, mas a yoga é um belíssimo alongamento, um belíssimo. Se você não tem, a princípio, o básico do alongamento, você não faz as posições. E aí depois se desenvolve força e tudo mais. Mas ficar na posição inúmeras vezes não é só questão de equilíbrio e coordenação, é ter o alongamento, né? Então, isso é também, né, para você desenvolver alguns exercícios, algumas práticas, o alongamento ele tem que ter. E para a gente alongar, a gente precisa ter alguns componentes, que é o músculo e o tendão. Quem se alonga na primeira instância é o tendão, que depois, pela sua própria força, ele vai lá e estica o músculo. Então, é um conjunto. Se algum deles, né, vamos supor que aqui é o tendão e aqui é o músculo. Se essa dupla, por alguma razão, não está se conversando, alguma coisa acontece com o nosso corpo. Vista os torcicolos, estou com uma dor no meu pescoço, o que está acontecendo? Uma limitação. Um lado eu fico com contratura e o outro está alongado. Então, o que a gente sempre pede? Para a gente trazendo a mobilidade. O alongamento a gente ganha também, inclusive, flexibilidade, né? Então, quando a gente fala, quando é que eu devo, ou quando é que está mais indicado, eu fazer o alongamento antes do exercício ou depois do exercício. Dentro da área da fisioterapia e dentro da área da educação física, existe uma polêmica, isso é muito antiga, eu acho que nunca vai, inclusive, se resolver, porque são várias frentes, né, de trabalho. Depende da pessoa e da modalidade, cada um funciona de um jeito. Exatamente. Com certeza é muito individual. É totalmente individual. Aqueles que têm o hábito de realmente se alongar, ele vai se alongar antes, às vezes durante, conforme a modalidade que está sendo aplicada, executada, ou depois. E aí, é muito importante ter uma avaliação, uma orientação de algum profissional, em algum momento que você faça isso, para que conjuntamente de você decida o que é, como o teu corpo responde melhor àquele estímulo, né? Alongar antes ou depois. Eu não alongo, nem antes, nem depois, porque o meu corpo está habituado a não alongar. Entretanto, ao longo do meu dia, eu preciso me alongar, porque é isso que você falou, a gente fica travada, e trava mesmo. Imagina, né, ao longo do seu dia, quantas coisas você desenvolve, você faz, e às vezes não tão consciente, e aquele corpo vai sofrer esses impactos.
Então, chega uma hora que aquela musculatura fica completamente enrijecida, ela pede, me estica, me estica. E como você falou, o alívio é rápido, ele é imediato, né? Não vejo dentro da área da reabilitação outra coisa tão rápida de ter uma resposta, que é através do alongamento. Claro, eu não estou falando de complicações, se tem ali uma lesão, se tem ali um processo inflamatório, uma outra história. Mas o simples fato de você se esticar, de você se alongar, o quanto você se sente melhor, né? Aquilo que você está buscando, você consegue ali executar. Então, é uma delícia. E você trouxe algo muito importante, Sam. É totalmente indicado antes de sair da cama, se esticar, para preparar aquele corpo para sair daquela posição de repouso, e muitas vezes esse repouso, quando a gente pensa em repouso, fala, eu tô lá, relaxada, toda formosa. Não, às vezes a gente se enrola na cama, a gente vira, a gente se debruça, a gente faz uma série de coisas, né? Então, o que acontece? A gente se embola, e aí a gente sente o impacto no corpo, né? Então, é bem, bem importante a gente se alongar, a gente se esticar antes de sair da cama. É muito bom. E sua prática é muito saudável, inclusive esse seu hábito, né, de você trazer aí na verdade, é um exercício, é um bom dia, é um acordar o corpo, né? Um despertar, saindo daquele estágio. Então, é muito importante, né? Mobilidade mesmo, para a gente poder. Eu não tenho tempo. Não, tem tempo, né? A gente está aqui conversando, a gente pode dar uma mexida, dar uma esticada, estica o braço, se alonga. Alguma coisa a gente pode sim e deve sim, né? É extremamente saudável. É extremamente saudável. Eu estou falando isso, para mim funciona, não sei se para todo mundo, exatamente porque a gente não pode dizer que para todo mundo é igual, mas eu vejo como é como se você fosse, não tem engrenagens que você tem que aquecer ou lubrificar para elas começarem a funcionar, né? Exato. Então, você não precisa fazer grandes movimentos de alongamento, nem muito intensos, porque o teu corpo nem está preparado para uma aula de alongamento, você precisa movimentar esse corpo, e acordando e despertando esse corpo, porque hoje não mais, não é a minha realidade hoje, graças a Deus, descobri uma nova realidade na minha vida, de uns anos para cá, mas é a realidade de você acordar pulando da cama. Eu acordava pulando da cama, eu realmente pulava da cama, literalmente, praticamente pulando da cama. E o corpo, ele precisa ir pegando o jeito, né, ir aquecendo. Como hoje eu não pulo mais da cama, eu vou acordando, vou percebendo, eu vou sentindo o corpo, eu vou vendo o movimento que ele precisa, vou aquecendo, e às vezes, até para fazer a minha atividade física, eu preciso de mais tempo do que eu precisava antes, porque antes eu acordava em 25 minutos depois eu estava dentro da academia. Olha que bizarro. Mas eu tinha uma outra forma de funcionar, e funcionava. Mas o movimento era muito rápido, eu já me movimentava muito para esquentar o corpo, para ele ficar pronto para essa carga de atividade. Mas mesmo assim, eu ainda começava com o exercício aeróbico, eu não começava de vez, eu começava num aquecimento, né? Isso. E hoje eu também sinto isso, eu preciso movimentar esse corpo, eu preciso despertar esse corpo para fazer, nem que seja uma aula de yoga, nem que seja uma aula de alongamento, dependendo do momento, o meu corpo ainda não está pronto, então eu preciso movimentar, mas assim,
fazendo movimentos mais lentos, mas de um certo alongamento para soltar estruturas que estão ali. Parece que a gente parece que tem dia que dormiu, parecendo que foi torcido igual uma corda, né? Foi enroscado. Porque a gente, né? A gente não sabe o que acontece de noite. A gente sonha, a gente se mexe, fica uma postura, fica tenso, às vezes tem sonhos, tem coisas que acontecem, a gente fica tenso, a postura muda, fica torto. Então, a gente precisa fazer isso. Eu sinto essa necessidade. E você falou uma coisa que é muito importante, que as coisas que a gente só fala antes ou depois, mas o durante. Algumas vezes, dependendo da atividade física que eu estou fazendo, ao longo, digamos, 1 hora lá, ou seja na academia, ou seja fazendo uma ginástica em casa, isso só não acontece ainda nadando, isso nunca aconteceu nadando, mas nas outras modalidades, eu, às vezes, tinha que parar para alongar. Dependendo do grupamento, da forma de atividade que eu estava fazendo, eu parava, fazia um alongamento para alguma região do corpo que estava demandando, para eu continuar as outras. E muito interessante isso, né? A gente preparar o corpo para a próxima etapa. Mas isso a gente só faz se a gente está consciente, ou se a gente tem alguém, claro, numa atividade física, se você tem um personal, eu nunca tive. Se você tem um personal, não sei o que, você faz. Ele te orienta, mas se você não. Mas mesmo que você tenha um personal, ele tem um programa. Mas ele não sente o teu corpo, você sente o seu corpo. E você pode dizer, isso aqui não está legal. Então você pode pedir uma orientação, né? Ou aquele profissional, assim como você, que é um profissional né, muito especializado, uma pessoa muito especializada, que está cuidando de alguém, você já vê de antemão, antes que a pessoa às vezes perceba, você está vendo que ela está precisando, né? Ela nem se deu conta, porque essa consciência, nem sei, acho que a grande maioria ainda não tem, né? Do que o corpo está berrando no microfone, e a pessoa... Ele está com um megafone, na verdade, né? Ele está com um megafone. Isso daí é muito interessante, porque, assim, ontem mesmo, eu estava atendendo uma paciente, que eu atendo online, e eu falei para ela, esquece tudo, hoje nós só vamos alongar. É isso que o teu corpo precisa. E eu já tive um retorno dela, que ela falou assim, nossa, era tudo que eu realmente precisava, porque ela é dentista, ela foi fazer uma cirurgia num paciente, ela falou assim, eu consegui executar a minha cirurgia com sucesso, porque eu realmente trabalhei e alonguei aquilo que realmente estava totalmente encurtado. Então, é isso, não tem jeito. A gente, é isso que você falou, a gente aprende, né, Sam? A gente aprende a observar o nosso corpo, e não quer dizer que o mesmo alongamento, na mesma intensidade que é para mim, é o mesmo para você. É isso que você falou, é a resposta individual de cada indivíduo. A gente tem toneladas de exercícios, de posturas que a gente pode aplicar mediante algumas circunstâncias, ou até essa que a gente falou, só para acordar o corpo. Mas, às vezes, para você, aquilo não é legal, não cai bem, né? Para você, às vezes, não cai bem. Aquele tipo de alongamento, aquele tipo de ativação daquele grupo muscular, porque o músculo, ele nunca está sozinho. Ele nunca, nunca, nunca. Ele sempre vem acompanhado de outros músculos maiores, menores, de ação principal, outras de coadjuvante, mas ele nunca está sozinho. Então, às vezes, aquele que está lá nos bastidores é aquele que a gente mais precisa trazer para cima, só que, às vezes, os principais também estão com algumas questões, então, assim, a gente precisa ter muita paciência, muita sabedoria, de a gente ir lá, aos poucos, acionar aquela musculatura para o grande salto ser dado. Eu tive pacientes que ela falava assim, eu não consigo, olha que coisa bacana, eu não consigo ficar de cócoras, eu não consigo ficar de cócoras. Aí você fala assim, bom, eu já sabia, eu já tinha certeza qual era ali a dificuldade.
Às vezes você pensa, né? São os joelhos, né? Os joelhos que não te permite ficar de cócoras, mas não, ela tinha uma limitação da musculatura dos quadris, musculatura profunda dos quadris. Então, a gente teve que fazer um trabalho de alongar, soltar esses quadris para ela conseguir fazer o movimento. Então, é isso, né? É coisa simples. E a gente, cada vez mais, precisa ter essa conscientização de quanto mais eu me alongo, quanto mais eu me estico, mais poupança eu vou tendo para a minha fase idosa, porque são fases que a gente vai ficando cada vez mais encurtada, são fases que a gente vai perdendo um pouco mais de massa muscular, então a gente vai perdendo, infelizmente, né, pelo próprio processo, a gente vai perdendo algumas coisas, mas se a gente está extremamente atenta e ligada, a gente reverte esse quadro. A gente reverte. A gente tem um poder de criação, ainda mais o corpo, a todo momento. A todo momento. A todo momento. Quanto mais a gente vê hoje relatos de pessoas que precisaram ir para um exercício físico, não por conta especificamente do corpo, estou dizendo da parte muscular, mas foram por conta de um desequilíbrio ou de colesterol alto, ou de diabetes, que a atividade física é extremamente recomendada, extremamente, para que o corpo volte ali a funcionar, e quanto mais mecanismos a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai diminuindo as medicações associadas à prática, inclusive, alimentar, né? Então, essas pessoas a gente vê hoje, né, em todos os lugares, e rede social é o que a gente mais vê. Aquela pessoa, ela mostra, né, aquela foto antes e depois, você fala assim, uau, que bom que ela se permitiu trabalhar esse corpo, né? Então, hoje tem potência, tem vitalidade, dorme melhor, independência, né? É aquilo que eu falo. Quando a gente não tem o nosso corpo trabalhando da forma adequada, a gente tem limitação. E a limitação, ela vai trazendo uma série de outras cadeias. Então, quanto mais a gente faz exercício físico, mais saudável a gente fica, né? Quanto mais saudável a gente fica. Então, assim, é super importante a movimentação, super importante o alongamento. Não gosto, mas habitua, a gente cria, né, o hábito, né? E a gente vai vendo os ganhos, os progressos, então você fala assim, nossa, às vezes eu posso não gostar tanto de fazer o alongamento, mas ele me traz tantos benefícios que você vai incorporando aquilo e de repente já vira num automático, né? Como uma série de coisas que a gente faz, né? Mas o alongamento é fundamental, ele é fundamental. E, na verdade, muitas vezes as pessoas não gostam porque não faz. Então, tem muita restrição. Ah, sim, né? No resistência, né? início. Então, dói e fica ali porque você vai estar trabalhando aquilo. Depois, você vai ganhando, vai ter tanto ganho, né? De mobilidade, de qualidade de vida mesmo que você tem. Você circula diferente na vida. Então, passa a ser muito confortável, mas ao sair daquele patamar, né, de dureza, né, de restrição, né, de inflexibilidade. Aqui até está vindo assim bem engraçado, porque o meridiano que a gente trabalha na medicina chinesa, os tendões é o fígado, né? Uhum. Então, assim, tem um padrão também, muitas vezes, de inflexibilidade, né, da pessoa. Uma pessoa que tem assim, bastante dificuldade de se esticar, de mover. Então, uma pessoa muito rígida, tem um padrão de rigidez ali. Isso, né? Isso, exato. Então, esse movimento é imprescindível. Quando a gente... Porque são mão dupla, né? Às vezes, você vai cuidar de algo que é um padrão emocional, uma forma de funcionar, de ver a vida, de ser, mas você pode trabalhar através do próprio corpo.
ao invés de você ir lá, de repente, olhar para aquele padrão e tudo, você pode ir fazendo o teu corpo mudar esse padrão. Então, se seu corpo vai ficando mais flexível, né, você também vai vendo a vida de uma forma, assim, vice-versa. É claro que tem muita coisa associada aí. A gente pode se tornar mais flexível na vida, ter olhar com uma vida de uma outra forma, trabalhar tudo isso, e não movimentar o corpo e deixar o corpo parado lá. E não adianta nada, né? Ser mais flexível, ou já ser flexível, mas também não usar. Porque aí, se você também não usa, aí você vai também alterar outras, né? Porque os órgãos não trabalham sozinhos, estão associados. Tem o baço, que é responsável pelo músculo, enfim. O músculo é totalmente associado ao tendão, não tem jeito, né? Então, ali é uma dupla, uma dupla. E se você não usa aquilo que você tem, fica o quê? Parado, estagnado, atrofiado. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar ou enrijecida ou flácida, dependendo de como ela for, porque a constituição dela, mas ela não usou bem aquilo que ela pode ter. Então, eu acho muito interessante essa primeira prática do dia. Essa primeira prática do dia que não custa nada, é mais intuitivo, e se a gente começa a fazer, o corpo já pede para a gente fazer. Eu acho até, assim, muito legal que meu marido, não importa a hora que ele tem que acordar, não importa se ele tem compromisso, se ele tem hora para pegar avião, se o bicho está pegando, não importa se ele acordou atrasado, ele faz alguns movimentos de alongamento na cama, ainda. Alguns. Quando ele tem tempo, ele fica lá, ele faz alguns, que é admirável. Eu fico assim, ai, devia ser assim, né? Devia aproveitar o exemplo. Não faço como ele faz, realmente, não faço. E aí tem uma flexibilidade. Você vê que tem uma pessoa que tem também, né, uma flexibilidade, claro, em algumas ideias, umas outras posturas, mas tem um outro olhar também sobre as coisas. Porque você vai tratando o teu corpo, e você é como se você tivesse, eu gosto muito de dar o exemplo, que é uma coisa que já aconteceu com uma grande maioria das pessoas, né? Quem nunca pegou ônibus, né? E um dia você tem que dar uma corridinha para pegar o ônibus. Se você não está pronto para dar aquela corridinha de, sei lá, 25 metros, você perde o ônibus. E talvez você tenha que esperar um tempão. Quem nunca? Então, assim... Então, você estar pronto, né, para dar aquele... Isso. Fazer aquele movimento, o teu corpo tá pronto. Não é para pegar ônibus, gente, aqui é só uma brincadeira, né? Mas assim, é para você pronto para agir. Então, às vezes acontece uma coisa, você se mexe, tá, ai, o teu corpo tá ali pronto para fazer coisas que no dia a dia, às vezes, são importantes, mas você não consegue. Coisas simples, como você falou, abaixar para amarrar sapato, né? Fazer alguma coisa, tipo, mexer aqui nas costas, tô com um negócio. Pô, você não consegue acessar partes do seu corpo. Não. Né? Não consegue fazer coisas bacanas, às vezes sentar num lugar, você vai numa palestra, vai num evento, aí tem que sentar aqui. Eu vou ser sincera, eu não gosto muito não, que me dói. Mas assim, se você tem um alongamento aqui da tua lombar, do teu quadril, das tuas pernas, se você tem um alongamento mais trabalhado, uma musculatura trabalhada, inclusive nessa flexibilidade, você não estraga o seu programa. Porque eu já estraguei meu programa. O programa estava bom, mas eu estava sentindo um desconforto terrível. Então, o meu corpo não estava deixando eu curtir o programa, porque eu não tinha outro jeito. E tinha que ficar ali, e eu já não estava mais aguentando. Então, esse trabalho,
pode ser, inclusive, você ficar mais feliz na sua diversão, né? Exatamente. Isso é bem comum. Vai para o chão, fica sentado na posição de yoga. Faz isso para você ver, na posição de meditação. Esse é o mais básico. Senta, coloca suas costas bem alinhadas na parede, bem lá, bumbum grudado na parede. Estica suas pernas e faz para os pés vir em direção ao seu corpo. A gente alongar. Cara, pega a lombar, pega debaixo do joelho, pega a panturrilha, sabe? Então, assim, a gente tem que tratar. O alongamento, ele é extremamente bem-vindo. Ele é muito indicado em qualquer fase da nossa vida. E quando a gente está ficando mais velho, ainda mais do que nunca, é super indicado essa prática. E lembrando, qualquer dúvida, faça contato com um profissional, faça contato com a gente, porque uma coisa é a gente distribuir o que é o geral, a outra é uma resposta individual de cada um, mediante aquilo que o seu corpo realmente precisa ou é até indicado, né? Exatamente. Então, temos como contribuir de uma forma especializada, e a Karina é especialista nisso. Inclusive, ela trabalha à distância. Ela está lá no Reino Unido e os clientes dela estão no Brasil. E toda hora ela recebe várias mensagens maravilhosas, que algumas ela até compartilha comigo. E eu fico batendo palma daqui, porque é isso. É o olhar e a orientação que você pode ter e pode fazer. Então, não vamos perder tempo para ser feliz, né? Não vamos deixar que a vida passe e a gente fique ali só desconfortável, com coisas que a gente pode resolver, e às vezes com muita facilidade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É isso. Então, grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.